Pessoal, olá. Estamos aqui na gravação de mais um Minuto Político e hoje uma edição que para mim é especial, porque quero me dirigir aos professores, aos educadores. Eu completo, acho que no próximo ano, já 30 anos trabalhando em escola, sou filho e neto de professores. Meu pai foi professor da Universidade Federal do Ceará, aliás, era a grande realização, sempre foi a grande realização dele, vocacional. Minha mãe, assistente social, mas foi professora da educação básica também. Minha avó dirigiu escola em Quixadá. Então, eu tenho um registro muito forte na minha constituição como cidadão, como educador, como homem público, do que é que significa ter pessoas profissionais que se dedicam a te mostrar o que o mundo já aprendeu e a formar a tua compreensão crítica dessa realidade. Pessoas que te ajudam a pensar, a se conhecer, a conhecer o outro, a conhecer o que se passa no entorno. Isso é algo absolutamente estruturante na vida de um país, na vida de uma sociedade, para não falar aqui da vida individual das pessoas. Então, minha primeira palavra é de compartilhar com você que é educador, professor, e você que compreende o sentido da educação para uma sociedade, a satisfação de termos esses ideais comuns. Então, um grande abraço em todos os professores. O segundo registro diz respeito ao que representa esse momento político que vivemos, as notícias recentes no campo da política de educação e de valorização ou desvalorização do magistério para a carreira do professor, para o papel do professor na sociedade. Então é preciso compreender que esse é um momento de resistência política, de protagonismo dos educadores e daqueles que compreendem o que significa a educação para a emancipação, para a liberdade e para a justiça em uma sociedade. Nós acabamos de testemunhar o Congresso Nacional modificando a legislação, por exemplo, em relação ao destino dos rendimentos, dos royalties, do pré-sal, tirando da educação e da saúde e passando a dar outra destinação, não só entregando também para a exploração de empresas internacionais. Isso é absolutamente incompatível com a meta do Plano Nacional de Educação de garantir, em alguns anos, que os professores brasileiros recebam o que recebem os demais profissionais com nível superior em média. É bom lembrar que isso é uma meta estipulada na lei do Plano Nacional de Educação, que os professores sejam remunerados da mesma forma como os demais profissionais de nível superior são remunerados. Com essa retirada dessas fontes de recursos, isso não será possível. É preciso denunciar e resistir a esses retrocessos. Como se não bastasse essas medidas que retiram a fonte de financiamento da educação e da valorização do magistério, vem a proposta de emenda constitucional, também aprovada no Congresso, do teto dos gastos sociais. Ora, não precisa ser doutor em educação para compreender que o Brasil tem um déficit histórico no acesso e na qualidade da educação pública para uma população de quase 200 milhões de pessoas. Com essa política de teto para as despesas sociais, para o investimento, melhor dizendo, para os gastos sociais, será impossível garantir recursos para o investimento na educação, na superação desse déficit e, consequentemente, na valorização dos professores. Por fim, essa não é uma resistência só local. A notícia dessa semana é a saída dos Estados Unidos da Unesco, a decisão do governo americano de não integrar mais esse organismo das Nações Unidas para a educação, para a cultura. A maior potência econômica, o país de maior peso político na Organização das Nações Unidas, está se retirando da organização que, nesse âmbito, os países que se congregaram com a finalidade de promover a paz, o convívio pacífico entre as culturas, está se retirando do âmbito das Nações Unidas, que trata da promoção do direito à educação, do acesso à cultura. Isso é de uma gravidade para a gente refletir sobre os rumos que caminha a geopolítica, que caminha a humanidade. Então é tempo de nós sermos mais do que nunca educadores. Se você é um professor, se você trabalha em escola, se você é um pai consciente ou mãe, se você é um cidadão, é tempo de ser um educador, de refletir, de conhecer a história, de
compreender para onde nos levam esse tipo de caminho tortuoso e de retrocesso que está sendo hoje objeto da ação política de estados, como é o caso dos Estados Unidos, né, de um país com todo esse poderio político e econômico que tem os Estados Unidos. Portanto, meus queridos companheiros, parabéns a você que faz essa escolha para a sua vida, né? Viva os professores do Brasil e lembremos, mais do que nunca o país precisa desse nosso ideal e desse nosso compromisso, dessa nossa fé nas pessoas, na humanidade e no futuro do nosso país. Um grande abraço.